do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Amém, irmão? Pode sentar. Pode aplaudir o Senhor, você pode. Palmas bem alegre. Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso, amados irmãos, que eu contava com mais tempo para preparar essa mensagem, mas não foi possível. Quando minha esposa está indo lá para o Samaritano, eu também tenho que ir, né? Vou, aí marca 2 horas, demora 4, mas amém, louvado seja Deus. Aí eu estudei da maneira que eu estudei, eu busquei entendimento, orei ao Senhor. Nós estamos sempre em oração, irmãos. Nós sempre estamos em campanha na madrugada, sempre orando de madrugada, nós não paramos de orar. Há anos que nós temos essa atividade de buscar a presença do Senhor na madrugada. Aleluia, meu Deus. Estamos sempre buscando, porque nós sabemos que ao falarmos com o Senhor, buscando o Senhor pela manhã, cumpre a Bíblia dele, que aquele que pela manhã me busca me encontra. Nós estamos procurando o Senhor pela manhã para encontrar e que o Senhor ouça as nossas orações, que Ele ouve as orações de todos, mas que possa responder mais rápido. Então a gente tem buscado o Senhor. Quando nós lemos esta mensagem, esta palavra com respeito a Saul, e no tocante a Saul ir pelejar contra uma outra nação, contra os amalequitas, nós lemos que Deus, ele fala que tinha que matar a todos, porque aquele povo, o Senhor disse, aquele povo é um povo que pratica a iniquidade. Então aquele povo está amaldiçoado. E a gente pensa assim, nossa, como que esse nosso Deus, ele é ruim? É um Deus covarde? Não, é um Deus de justiça, irmãos. Aleluia, meu Deus. Deus, ele só cumpre a lei. Deus, ele não passa por cima de uma vírgula, ele só cumpre o que está dentro da lei. E a lei determinou que pelos atos que aquele povo cometeram, eles estavam amaldiçoados diante de Deus, e Deus agora queria que o povo de Israel pelejasse com eles, e que eles todos fossem destruídos. E Deus ainda diz mais, Deus fala assim: quando o meu povo Israel saiu do Egito, os amalequitas, eles foram guerrear contra o meu povo. Logo na saída do Egito, eles foram guerrear. Vamos entender por quê? O que Deus está querendo nos dizer? Nós voltamos agora um pouco e lembremos que saindo do Egito foi depois que morreu o filho de todos os homens do Egito. O filho, o homem mais velho de todos os homens do Egito. Morreram também o filhote de todos os animais no Egito. Porque assim Deus estava cobrando do povo Egito, porque não liberava, não deixava o povo de Israel sair da escravidão, mas Deus falava sempre assim: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eles precisam de entender que eu sou Deus, eles precisam de me conhecer. Só vão me conhecer assim, através das pragas, e também eu endurecendo os seus corações, eles vão segurar o meu povo, não vão deixar o meu povo sair, vão castigar o meu povo ainda mais, eu vou lançar mais praga.
Aí a última praga foi a morte dos filhos de todos os homens, o primogênito, o filho mais velho de todos os homens do Egito e o filhote de todos os animais. Morreram. Houve grande dor, grande lamento no Egito. Mas quando o rei disse assim, agora vai lá e olha no arraial dos hebreus, vê se morreu alguém lá, vê como é que eles estão, se eles estão de luto, estão chorando também. O soldado vai e olha e volta para Faraó e fala assim, olha, ó rei, eles estão felizes, não aconteceu nada lá. E parece que eles estão vindo de uma noite de festa, com muita carne, com muito churrasco, e estão alegres, porque lá não aconteceu nada, porque Deus livrou o povo dele. Chega um momento que Deus vai te livrar, mas do seu lado vai cair, e você não vai poder fazer nada. Deus vai te livrar, mas do seu lado alguém vai sofrer algum dano, e nós não podemos fazer nada. Como diz o salmista Davi no Salmo de número 91, no versículo número 7, 1000 cairão do lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus manda agora a destruição ao Egito, mas não atinge o arraial do povo de Deus. Era bem do lado do Egito. E o anjo da morte passou à meia-noite e foi lá no Egito e matou todos os filhos de Faraó, todos os filhos homens do povo do Egito, das famílias do Egito, inclusive o filho de Faraó também. Mas então, meus queridos, o que agora Saul fez? Saul convocou o seu exército e saiu com o seu exército, reuniu todos eles, que eram cerca de 200.000 soldados, e foi pelejar, meus amados, contra o exército amalequita, aquele exército. E quando saiu do Egito o povo de Deus, saiu de lá. Muitos dizem que eles saíram de lá com muitos presentes, mas eu quero entender diferente. Eu quero entender que Deus fez Faraó pagar com ouro, com prata, com comida e com vestes caras pelo trabalho que Israel fez lá no Egito como escravo e não recebeu nada. Agora eles saem com tudo, saem ricos de lá do Egito. E o exército amalequita, o rei amalequita, o que ele fala? O rei amalequita, o que ele fala? O que ele pensa em seu coração? Está saindo aquele povo do Egito, mas eles não têm armas, eles ganharam muitos presentes. E agora o que eu vou fazer? Pegar meus soldados, atacá-los e tomar todo o ouro, toda a prata. Eu vou saquear aquele povo agora, vou acabar com aquele povo, porque o povo não tinha arma. Saiu do Egito com os presentes e com a roupa do corpo. Mas Deus deu vitória para Israel. Após dar a vitória para Israel, o Senhor, ele vai agora mandar que o rei Saul fosse de encontro aos amalequitas e destruíssem o povo amalequita. O rei da época era o rei, chamava o rei Agag. E agora vai, meus queridos, para a batalha. É uma batalha que seria, conforme a vontade de Deus, uma batalha de destruição de tudo. Não poderia ficar um cabrito de pé. Era a ordem de Deus. E ordem é assim: quem manda pode, quem tem juízo obedece. E Deus é Deus, nós somos servos, nós somos o pó da terra, nós somos o barro, Ele nos fez do barro, e nós temos que servir a esse Deus. E quando Ele manda, nós temos que ouvir. E a Bíblia vai nos contar dizendo que vai para a batalha Saul. Samuel prepara tudo, o holocausto para Deus, tudo direitinho dessa vez, e eles vão para a batalha. Só que eles venceram a peleja. E quando Samuel chega, ele ouve o balido de ovelhas. Tinha ovelhas, filhotes, bezerros, gordos. E Samuel fica agora preocupado, porque a ordem não era aquela. E vai de encontro a Saul agora Samuel. Samuel, por que tu fizeste? Samuel diz: Saul, por que tu fizestes isso?
Não era a ordem do Senhor para que não trouxessem nada de lá para cá, porque tudo estava amaldiçoado. Mas agora o rei agora vai jogar a culpa nos soldados. O rei não teve coragem de assumir a sua responsabilidade. O rei faz o papel aqui, meus queridos, o rei faz o papel de um líder ou de um pastor que é líder da mesma maneira, mas que não cobra impostos. O rei cobra impostos do povo e Saul cobrava impostos caros do povo, e o povo sofria com os impostos que ele cobrava. O pastor não cobra imposto. Pelo menos eu não trago tijolo para vender aqui, porque você comprar um tijolo por R$1.000 para conseguir construir a tua casa, porque eu sei que é heresia. Eu só falo o que a Bíblia manda falar, que você contribui conforme propôs no seu coração para a obra de Deus. E através do dízimo Deus repreende 4 demônios: cortador, migrador, devorador e destruidor. Eu falo o que a Bíblia fala, manda eu dizer. Então, meus queridos, agora Saul vai falar: não, a culpa não é minha não, a culpa é daqueles soldados, eles trouxeram. Irmãos, vamos agora entender como que o homem é cheio de ganância. Ele vê porque os soldados trouxeram, mas ele poderia dizer: mata tudo, não pode entrar nada no nosso arraial, porque tudo já está contaminado, mata. Não, ele não falou isso. Quando ele olhou, aflora em Saul o que? Ele viu e aflorou em Saul uma grande vontade de ter tudo aquilo para ele, porque os olhos mostraram para ele, os animais eram bonitos, os animais eram gordos, até os filhotes, até os bezerros eram bonitos e gordos. E Saul agora quer se tornar um avarento, que era um que tinha muitas posses e que ainda queria mais. Quando Saul traz, ele pecou contra Deus de novo. O pecado de Saul foi um pecado de desobediência, mas agora tem um outro pecado, meus queridos. Esse pecado é pior, é a concupiscência da carne e a soberba da vida. Achando que por ser rei, ele podia fazer tudo. Não, eu sou o rei, é eu que vou mandar. Samuel, depois eu explico para ele, dou uma desculpa para Samuel. Mas não é assim, meus queridos. O homem pode viver até onde as vistas alcançam. Essas vistas elas alcançam até uma determinada distância, mas é pequena. Mas Deus, ele não vê como nós vemos. Deus, ele vê, meus queridos, além dele ver tudo ao mesmo tempo, ele contempla o pensamento da nossa mente e contempla o desejo do nosso coração. E é por isso que ele diz: quando a boca profere, que o coração já está cheio. Então já estava tudo planejado e maquinado no coração de Saul. Ele fala: a culpa é dos soldados. E pede agora, e recebe a repreensão de Samuel. Samuel diz: Saul, não, você era pequeno. Você era um dos homens pequenos em Israel, Saul. Você não via em você mesmo nenhuma coisa que fazia você se sentir grande. Você era pequeno em Israel, e Deus te fez rei para governar sobre toda a nação. Você é um rei de nações, e você não obedeceu a Deus. Deus te deu tudo. Eu mesmo falava: Saul, Deus te deu tudo e você jogou tudo fora. E agora Samuel quer sair, e Saul fala para Samuel: não, me leva junto, me leva, vamos adorar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, querendo dar uma oportunidade. Mas aquela tinha sido a última oportunidade, que por causa da desobediência de Saul morreram 23 soldados numa guerra contra esse mesmo exército. Agora, lutando de novo contra esse exército, Saul não obedece e faz o que a sua vontade lhe abraça. O que ele quis, ele fez, sem se importar com Deus.
Nós temos muitas pessoas, meus queridos, que não vão entender esse texto, não vão entender, aleluia, essa mensagem, mas nós vamos conseguir, aleluia, um entendimento da parte de Deus, para nós sabemos que não é o poder do homem que faz prevalecer aquilo que o homem deseja ou almeja, mas é o poder que vem do alto. O poder que vem do alto, ele está sobre tudo e sobre todos, e vem com toda a sabedoria, toda a onisciência. E quando Deus fala e mostra um mapa daquilo que nós precisamos de fazer para alcançarmos o que nós estamos buscando, nós temos que seguir conforme os detalhes, os mínimos detalhes. E são os mínimos detalhes, meus queridos, que levam o homem, que leva a mulher, que leva a igreja do Senhor a perder a bênção. Mínimos detalhes. Deus te fala: olha, eu tenho uma grande bênção para você, eu tenho uma grande obra na tua vida e eu vou te usar. Espera um pouquinho, deixa Deus abrir as portas, porque as portas quem abre é Deus. Não passa na frente, deixa Deus ir na frente, porque Ele vai, e quando Ele vai abrindo portas, e você vai indo, Ele vai te honrando, Ele vai te honrando, Ele vai te honrando. E quando nós queremos fazer igual Saul, passar na frente de Deus, nós perdemos a vitória. E agora Saul, meus queridos, ele agarra nas vestes de Samuel: não, deixa eu ir com você, para adorar a Deus. A Bíblia diz que o manto de Samuel rasgou, e quando rasga a vestimenta de Samuel, Samuel diz: Saul, você não vai, Saul, porque Deus acaba de rasgar o teu reinado. Quando rasga a roupa de Samuel, Samuel entende, aleluia, como se uma revelação viesse naquele momento ao coração de Samuel. Ele fala: Deus agora acabou de rasgar o seu reinado, Saul. Irmãos, de madrugada foi o encontro de Samuel. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo. Carmelo é lugar de quê? É um monte. Para quê? Buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus. No Carmelo Deus realizou maravilhas através do profeta Elias também. E quando Saul chega no Carmelo, não estava. Quando Samuel chega no Carmelo, Saul não estava lá. Mas ele havia feito, sabe por quê? Ele ergueu um monumento. O monte de Carmelo não é um lugar de adorar a Deus. Então eu vou chegar lá no monte, lugar de adorar a Deus, e vou erguer um monumento para a minha exaltação, como se aquele monumento que foi erguido, edificado naquele monte, fosse para me honrar, fosse me dar algum tipo de honra. E Samuel não fica feliz com aquela atitude de Saul. Muitos tropeços, muitos embaraços foram causados por Saul, e muitos danos trouxe também ao povo de Israel. E Samuel, meus queridos, faz o quê? Ele foi para Gilgal. Chegou em Gilgal, Samuel encontrou Saul e disse assim: o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor, disse Saul para Samuel. Mas Samuel, porém, perguntou: então que barulho de ovelha é esse que eu ouço em meus próprios ouvidos? Que mugido de coisa é esse que eu estou ouvindo? E respondeu ele: meus soldados pegaram do melhor, o melhor que tinha, para nós sacrificarmos a Deus. Deus não mandou sacrificar nada a ele, porque tudo estava amaldiçoado. Saul diz: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. Deus te honra, Deus te coloca em lugares que muitos queriam estar e não conseguem chegar. Mas tem, meus queridos, tudo para Deus. Nós precisamos de pagar não com dinheiro. Tudo para Deus tem um preço. O preço da adoração, o preço do sacrifício, da oração de madrugada, com frio ou com calor, do preço de estar na casa de Deus, com chuva ou com sol. É o preço da adoração. Deus só quer adoração. Deus não quer nada a não ser o sacrifício de adoração. Deus não quer sacrifício de animal. Não, sacrifício humano Deus nunca aceitou.
De animal ele não quer mais, eles querem um sacrifício de adoração. Mas Saul disse: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Verdade, matou todos os homens, mas trouxe o rei Agag. Aí quando Samuel fica sabendo que o rei estava lá, e o rei agora ele fica assim, pensando, a fúria, a ira para a morte já passou, então eu não vou morrer mais. Aí Samuel manda trazer o rei. Irmãos, para obedecer a Deus tem que fazer o que Deus manda. E naquela época nós temos que entender que naquela época era assim. O tempo da graça é hoje. O tempo da lei era olho por olho e dente por dente. Aí Saul chama Agag, Agag vem, tranquilo, como se nada fosse acontecer. Samuel toma a espada e fere Agag. A Bíblia diz que ele corta Agag todo e mata o rei. E aí agora sim a maldição foi extirpada no meio do arraial. A maldição foi extirpada, sabe por quê? Porque tudo foi rejeitado. O rei que estava ali tinha que morrer, ele foi morto. Pelas mãos de quem? Do sacerdote. Não pelas mãos de Saul, porque desobedeceu a Deus. Então tudo, meus queridos, tem consequência. A consequência daquele povo foi de, além de não adorar a Deus, subjugou a Deus. Queria matar o próprio povo de Deus. E muitas pessoas vão se levantar nos dias atuais contra a sua vida. Deus ele vai fazer justiça com você. Às vezes você não pode, eu não posso, não está em nosso poder fazer, mas Deus ele vê tudo, Deus contempla tudo, ele sabe o momento de ele fazer justiça pela sua vida, dele cobrar por você. E aquelas pessoas que às vezes estão tramando para destruir, acabar com a sua vida, Deus começa a cobrar. Deus começa a tocar na vida delas de uma maneira que elas precisam de entender que estão mexendo com a igreja de Deus. Aquele que se levanta contra a igreja de Deus, levanta contra o próprio Deus. Então, meus amados, a Bíblia nos é clara quando nos afirma que Deus não se deixa se escarnecer e que a palavra dele precisa de ser cumprida. Glória a Deus. Nos tempos de outrora como nos tempos de hoje, tem que se cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. E Deus, meus amados, ele disse ainda, porque Saul disse: pequei contra Deus, pequei, mas me perdoe. Não teve perdão para Saul. E agora Deus, meus amados, ele deixa bem claro para que todos nós saibamos que nosso Deus é um Deus de justiça, irmãos. Nosso Deus ele não sai fazendo matança, não. Ele só cobra de nós da maneira que nós nos comportamos diante dele. Ele só requer de nós a obediência a ele. Não adianta os irmãos acharem que Deus não está vendo nada. Deus está vendo tudo, meus queridos. E eu continuo orando por todas as pessoas, meus amados, que se levantaram contra esse ministério, contra essa obra, que a obra não é minha, a obra é de Deus. Eu continuo orando. E quero dizer para os amados irmãos que eu continuo pagando o preço. Nós tivemos um testemunho muito grande. Deus, meus queridos, ele cura até o ímpio. Aquele homem daquela quinta-feira que veio aqui, homem que não serviu, que nunca serviu a Deus, nunca foi servo de Deus, um homem que está com a vida lá no mundo, na bebida e na droga. Aquele dia que ele estava aqui, até o pastor só disse que ele estava bêbado, fazendo um monte de coisa. Ele não estava bêbado, irmão. Ele não tinha um cheiro de álcool, era droga, mas ele não foi curado. Ele não foi curado. Deus não vai olhar se você é servo ou se você não é servo. Vai olhar para a tua fé. Ele passou lá fora e ele falou
Eu não gosto muito, porque às vezes a pessoa passa a fora no primeiro, eu tenho que fazer assim. Mas é chato, irmão. Precisa dar lá fora, a gente está aqui, aí faz assim, aí a igreja distrai, né? Aí a gente faz assim, ele fez assim e começou, aí eu tive que conversar com ele, e ele entrou, falei, acima do culto, hoje pode ser o dia da sua vitória. Deus só pensa. Ele ficou no culto, ele ouvia a palavra e ele acreditava, ele confirmava, é verdade. E Deus faz mesmo. Quando chegou no momento de ele receber a oração, nós oramos por ele e Deus realizou um milagre. Ele tinha ido ao médico, o médico passou para ele exame, ele fez exame, passou medicação, ele tinha tomado medicação, passou para ele fisioterapia, ele já tinha feito fisioterapia, falou que não queria nem fazer mais, tudo que já tinha feito, e estava do mesmo jeito, e Deus curou. Não é servo de Deus, mas que Deus continue orando por ele para Deus fazer a obra. E que esse testemunho seja dado para a glória e nome do Senhor. Porque muitas vezes a pessoa vai ao médico e não encontra a solução, mas aqui, meus queridos, se crê, Deus cura. Aqui é a casa de Deus. E aqui tem homens e mulheres que servem de verdade, que servem, que crê. Então, quando nós oramos naquele momento, Deus curou ele na hora. E quando ele procurou a enfermidade, ele não encontrou a enfermidade. Tudo isso para a glória do nome do Senhor. Tudo isso para a glória do nome do Senhor. E Samuel, então, meus queridos, para encerrar, depois que Saul fez tudo de errado, agora depois de matar Agag, de falar, repreender a Saul pelas ovelhas que ele tinha trago, por todos os animais que ele tinha trago, e Samuel agora, porém, fala para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? É uma pergunta Samuel: acaso Saul, acaso, ó rei, Deus tem tanto prazer em sacrifício, do que obedeçam a sua palavra? Está dizendo, não, Deus não quer sacrifício, Saul. Deus quer que você obedeça a palavra dele. Deus não quer sacrifício. Deus falou para não fazer. Ele queria só obediência, Saul. Mais nada. Só queria obediência. Aí o que acontece? Termina Samuel dizendo assim: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei também. Foi as últimas palavras que Samuel disse para Saul e foi embora. A partir daquele momento, Saul estava destituído. Mas eu quero lembrar, meus amados, que havia um menino, um adolescente. Um menino parece criança, né? Até o Daniel tem 24 anos, a chama de menino, não tem jeito, né? Mas era adolescente, Saul, Davi. Adolescente. O que Deus fez? Irmãos, a palavra de Deus ela nos ensina muita coisa. A gente precisa de só entender o que nós estamos vivendo, que estamos passando, que está acontecendo, e refletindo a palavra de Deus, ela vai nos esclarecendo muitas coisas. Davi, meus queridos, Saul era rei. Davi estava na sua casa. Saul fez tudo errado. E Deus disse para Samuel assim: vai lá agora em Belém, na casa de Jessé, o Belomita, leva um chifre de carneiro com azeite, porque eu me aprovi de ungir dos filhos de Jessé um rei. Não disse quem que era. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Deus não falou que era Davi, só falou que um dos filhos era rei. Samuel ficou com medo. Disse: o quê? Se eu for lá, o que vai acontecer? O rei Saul vai saber que eu vou ungir o menino rei. Ele vai mandar me matar, porque ele me terá como traidor. Ele não entenderá que foi o Senhor que mandou. E Deus fala para Samuel assim: olha a estratégia, Deus é estrategista, irmãos, Deus é sábio demais. Deus fala para ele: olha, pega um novilho de 7 anos,
vai na casa de Jessé e sacrifica esse novilho. Quando perguntarem para você, onde tu está indo? Onde tu vai? Eu vou na casa de Jessé. Vai fazer o quê? Eu vou sacrificar esse novilho. Não estava falando mentira. Só queria fazer mais coisas. Mas eles iam perguntar para ele o que ele ia fazer, sacrificar o novilho. E ele foi lá, meus queridos, sacrificou, mandou Jessé, todos os seus filhos se consagrarem. Agora todo mundo vai tomar um banho, se unge com o óleo ungido, consagrado ao Senhor, coloca vestes limpas e vão se apresentar ao sacerdote. Quando passa o primeiro, vamos passar 3, irmãos. A Bíblia fala que passam 3. Por quê? Porque os 3 que passaram, primeiro, segundo o entendimento do pai, para ser rei tem que ser um grande lutador. Para ser rei, tem que ser um homem valente, preparado para a guerra. Aí manda passar aquele que era o mais forte e mais preparado, que era Eliabe, e Eliabe passa. Logo olhando para Eliabe, Samuel olha para ele e já pensa, estou diante do rei de Israel. E Deus, contemplando o coração de Samuel, diz, Samuel, fala no coração de Samuel, Samuel, não te atente para a aparência, porque você vê, o homem vê até onde suas vistas alcançam, mas onde as vistas alcançam, mas eu vejo dentro do coração do homem, e não é esse. Aí passa Abinadab, que foi o primeiro, Eliabe, o segundo, depois Samá, o terceiro. Os outros não passaram, porque eram 8 irmãos, Davi e mais 7. Davi nem contava. Não são esses. Aí Jessé passa mais 4. Passaram 3, agora passa mais 4. Mas aqueles 4 não eram soldados, não eram de guerra. Jessé, para ele não seriam eles, seriam um dos 3. Mas Deus rejeitou aqueles 3. Não é pela força, não é pelo vigor físico, mas é pela obediência a Deus, pelo temor a Deus e pela coragem de lutar. Não é o tamanho da sua força, é o tamanho da sua coragem. E agora o que acontece? Vai acontecer que, chegando os outros 4 e sendo rejeitados, Samuel agora diz, não tem mais nenhum filho. Ficou preocupado. Espera aí, Jessé, não tem mais nenhum filho? Acabaram seus filhos? Tem ainda mais um, mas é Davi, está lá no pasto, é pastor de ovelhas, é apenas um jovem. Interessante, né? Pastor de ovelhas, está lá no pasto, é apenas um jovem. E o próprio pai não deu nada para Davi. O pai de Davi não deu nada para Davi. Para ele, era o filho mais velho. Se não fosse o mais velho, seria um dos 3 mais velhos. Mas agora Deus faz diferente, meus queridos. Deus usa os pequenos, confunde os grandes. Aquele que é humilhado é que Deus exalta. Mas aquele que se exaltar, Deus vai abater. E agora Samuel vai falar para Jessé, ninguém se assenta à mesa enquanto Davi não chegar. Quando, meus queridos, Davi vai chegar? Quem sabe? Parece que Davi está com as ovelhas aí pertinho, né, da casa. Não, meus amados irmãos. Davi pegava as ovelhas, ele ia pelo deserto procurar onde tinha uma pastagem no deserto. E da pastagem ele ia com as ovelhas depois para o rio para tomarem água, e à tardezinha escurecendo ele retornava. Davi tomava conta daquelas ovelhas no dia todo, debaixo do sol quente, naquele deserto, e foram buscá-lo, com certeza foram buscá-lo, e já prepararam também alguém para tomar conta das ovelhas, porque tinham que trazer Davi mais rápido, e ficaram esperando. Ninguém se assentou à mesa, irmãos, ninguém se assenta à mesa sem Deus primeiro chamar.
ninguém se assenta à mesa. Deus vai me trazendo aqui, irmãos, eu vou falando dos irmãos o que acontece com muitos na obra de Deus. Diaconisa Magna foi consagrada, a diaconisa, os irmãos estavam aqui. Você me pediu para te consagrar, diaconisa? Amém. Foi consagrado porque Deus mandou, irmãos. Davi, ele não foi atrás de Samuel para ser consagrado. Samuel foi atrás de Davi para consagrá-lo. A diferença, meus queridos, da chamada de Deus está aí. Mesmo você não sabendo, Deus ele marca no céu. E quando chega o dia, cumpre. E Deus te honra. Eu quero que os irmãos entendam, no contexto de tudo isso que nós estamos falando, o que aconteceu com o rei. Porque desonrou a Deus. O rei escolhido pelo povo. Agora Deus escolhe, aleluia, aquele que é segundo o seu coração, que é Davi. Davi, ele não foi, ele não sabia que seria rei em Israel. Ele não foi atrás de Samuel para ser consagrado, ele nem sabia. Mas nos dias de hoje, meus amados, muitas pessoas estão indo atrás da consagração. Não estão se preparando para receberem uma consagração de Deus, mas estão indo atrás. Vai atrás e pede. Aí, como o sacerdote não consagra porque Deus não falou com ele para consagrar, vai atrás do outro até encontrar um para consagrar. É o que está acontecendo nos dias de hoje. E agora Davi é trago à presença de Samuel. E a Bíblia diz, meus queridos, aquele homem valente, cheio da presença de Deus. A Bíblia diz, e quando ele chega, os seus irmãos começam agora a odiar Davi, porque Davi era o mais novo, e a tradição é que tinha que honrar o mais velho, era o primogênito, mas Deus escolheu. Não importa, aleluia, se é o mais novo ou se é o mais velho, mas se Deus escolheu, Ele vai te honrar. Se Deus te chamou para a chamada, Ele vai te honrar, porque Ele é Deus, a chamada é dEle, a obra é dEle, Ele te chama, aleluia, para te honrar, não porque você se preparou, mas Ele quer te preparar para a grande obra. Rabacaia, ragarabacana, ragasuria, epa, rabassuria. Davi foi rei. Quando recebeu a consagração, a Bíblia diz que Davi recebeu a consagração e Deus encheu a vida de Davi. A glória de Deus desceu sobre a vida de Davi. Ele foi cheio da glória de Deus. Era cheio de Deus, cheio da unção de Deus. Mas agora a glória de Deus desce de forma tremenda sobre Davi. É o que Deus vai fazer na vida da igreja que busca Ele com sinceridade. Vocês não estão aqui porque está distribuindo aqui alguma coisa, está sendo distribuída alguma coisa aqui que vai se beneficiar. Não está tendo ninguém aqui dando consulta, não está tendo ninguém aqui prometendo porta de emprego, não está tendo ninguém aqui falando, aleluia, que o seu emprego vai estar garantido amanhã, só você na empresa do fulano de tal e levar sua carteira. Não, mas nós falamos aqui, aquele que abre porta, Ele sempre esteve aqui, e Ele está aqui nessa noite. Aquele que abre a porta, aleluia, Ele tem a chave de Davi, e Ele abre a porta e ninguém pode fechar. É o que está abrindo porta aqui nessa noite. Aleluia, toda honra e glória pertence a esse Deus maravilhoso. Melhor obedecer, meus queridos, do que sacrificar. Melhor obedecer. E assim, meus queridos, até aqui Deus me trouxe. Se eu passar daqui vai ser por minha conta. E eu não posso, de forma alguma, falar o que Deus não mandar eu falar. Porque Deus, Ele é Deus. E nós vamos ligar hoje o segundo